Que o governo Bolsonaro foi um prejuízo para o nosso país, sobretudo em termos democráticos, isso a gente já sabe, tá velho de saber. Inclusive, a gente está pagando a fatura até hoje. Mas qual foi a fatura que Bolsonaro deixou nas nossas relações exteriores? O que Lula tem pela frente? Eu sou a Julia Keck, seja muito bem-vindo e isso é exatamente o que ou melhor, eu não, que o meio explica logo depois da vinheta. Para a gente começar a olhar para as nossas relações exteriores, vamos voltar um pouco no tempo? Ou não tão pouco assim, mas ao governo Fernando Henrique Cardoso. Qual era a conjuntura da época? Nós tínhamos um mundo pós-Guerra Fria, um cenário internacional que estava se redesenhando e apresentava novos desafios, sobretudo exigia dos países claros posicionamentos. E ali a FHC viu a chance dele. Como? Por um longo período da nossa história, os nossos presidentes, eles se dedicavam a cumprir estritamente as burocracias das relações exteriores. Ou seja, eles meio que faziam o essencial, mantinham as relações com outros países, mas deixavam nas mãos dos representantes diplomáticos. E nesse novo cenário mundial, a FHC mata no peito e passa a executar um alto grau de diplomacia presidencial, fazendo com que a diplomacia presidencial, inclusive um pouquinho mais para frente, fosse incorporada aos elementos que guiam a nossa política externa. Falando claramente, o FHC passou a sentar ele mesmo nas mesas de discussão. E a gente diz que a política externa do governo dele foi a do multilateralismo, porque ele não brigava com ninguém, conversava com todo mundo. O que importava mesmo era fazer com que o Brasil participasse das principais decisões do mundo, mesmo que participasse sendo o pior entre os melhores. Com isso, o país intensificou relações com o Mercosul, com a União Europeia, com a ascendente China. Aí, a agenda proposta pela política externa do FHC tinha como principais temas o liberalismo econômico, os direitos humanos e as questões ambientais. Mas por que a gente voltou tanto no tempo assim? Porque com o FHC o Brasil passa a ter protagonismo no mundo. Bem, aí vem Lula. Lula deu continuidade às políticas do FHC, mas no sentido contrário, ele não queria que o Brasil fosse o pior entre os melhores, mas o melhor dos piores. E, por favor, não me entenda mal aqui, não me entenda errado quando eu falo de melhores e piores. Eu estou falando aqui no sentido de protagonismo no ambiente internacional. Mas então, assim, nos governos Lula, a ideia era que o Brasil fosse o principal representante da América Latina, o líder. Ali, a nossa integração com o Mercosul, portanto, se aprofundou. A China se tornou um dos nossos principais parceiros comerciais, além de que países africanos e centro-americanos se tornaram aliados do Brasil. Lula investiu pesado, pesado mesmo, para a gente aumentar a quantidade de países parceiros. E a diplomacia exercida ali durante os 2 mandatos de Lula, ela foi marcada pelo personalismo. Pois é, o Lula se colocava como um ator carismático, importantíssimo nas próprias negociações. E também foi marcada pela vertente ideológica, afinal de contas, a gente fortaleceu muito as relações com os países vizinhos. Mas será que os desafios daqueles governos Lula são os mesmos de hoje? Eu entrevistei o Márcio Coimbra, que é presidente do Conselho da Fundação da Liberdade Econômica. Também ele é coordenador da pós-graduação em Relações Exteriores do Mackenzie. E ele respondeu isso pra gente. Na verdade, o mundo é sempre um ente em transformação. Então, na verdade, o mundo que o presidente Lula tinha enquanto presidente em 2013 é um mundo muito diferente do mundo que nós temos hoje. Nós tínhamos a presença importante de ações contra o terrorismo, a presidência na época dos Estados Unidos com o George W. Bush, com quem o presidente Lula teve uma relação muito próxima e de diálogo muito profícuo, o que aproximou muito os Estados Unidos do Brasil naquele período. Nós tivemos também outros temas que eram importantes da agenda internacional que não são mais e que agora o país está reposicionado diante de outros desafios. Por exemplo, a questão
do questionamento à democracia, ele não era comum em 2003. Agora, em vários países, nós vemos movimentos autoritários e nós vemos movimentos autocráticos em diversas nações, a começar pela Rússia, também nós temos movimentos semelhantes na Turquia, na Hungria, na Polônia, ou seja, são países que também estão enfrentando problemas com grupos políticos que desprezam valores democráticos. E também nós vimos isso no governo de Donald Trump nos Estados Unidos. Então, esse é um desafio que nós não tínhamos em 2003 no mundo e que nós temos hoje. E que eu acredito que o presidente Lula, como um democrata, ele é alguém que pode levar luz para isso em diversos lugares do mundo. Afinal de contas, a gente viu que o presidente Lula, ele governou de forma democrática durante 2 mandatos. No momento que foi condenado e foi mandado para a prisão, ele cumpriu a sua prisão, ou seja, ele sempre jogou de acordo com as regras. E quando ele teve a liberação do Supremo Tribunal Federal, ele saiu da prisão, teve o direito de concorrer à presidência e venceu. Então, quer dizer, nós temos o desafio democrático como algo premente da agenda internacional. Então, na verdade, o desafio que nós temos hoje é muito diferente do desafio de 2003. Então, desafios novos, a gente sabe que também precisam de soluções novas. Então, nesse caso, eu acredito que o Brasil vai conseguir se posicionar muito bem, porque o Brasil é uma democracia consolidada, uma democracia que esteve sob ataque, mas que conseguiu resistir institucionalmente forte e mostrou que consegue resistir de forma muito firme àqueles que tentam reverter os pilares institucionais democráticos do nosso país. Então, eu acredito que o Brasil se credencia e se coloca na esfera internacional exatamente como um protagonista, pois foi um país que teve a sua democracia atacada e um país que conseguiu, assim como os Estados Unidos, sofreu logo depois da eleição de Joe Biden com a invasão no Congresso americano, conseguiu mostrar a mesma resiliência que os americanos vencendo esse desafio. Mas pera lá, que antes de chegar no governo Bolsonaro, um spoiler, a gente passa pelos governos Dilma e Temer. Por um momento também, a gente passa aqui dentro, por um momento de ebulição e crise política, que, é claro, impactou a nossa imagem perante o mundo. Olha, ali mesmo, no discurso de posse da Dilma, ela deixou claro que continuaria com as políticas domésticas e externas começadas no governo Lula. Ela disse bem assim, abre aspas, nossa política externa estará baseada nos valores clássicos, na tradição diplomática brasileira. Valores como promoção da paz, respeito ao princípio de não intervenção, defesa dos direitos humanos e fortalecimento do multilateralismo. Seguiremos aprofundando o relacionamento com os nossos vizinhos sul-americanos, com os nossos irmãos da América Latina e Caribe, com os nossos irmãos africanos e com os povos do Oriente Médio. Além disso, intensificaremos as relações com os países asiáticos, preservaremos e aprofundaremos os relacionamentos com os Estados Unidos e com a União Europeia. Vamos dar grande atenção aos países emergentes, fecha aspas. E bem que foi assim por um tempo, já que a Dilma teve uma boa popularidade no primeiro governo. Mas aí chegou 2013, manifestações de rua, pedidos de impeachment, e a popularidade dela despencou. O cenário nacional gritava por atenção, e foi o que o governo fez, não tinha como. Deu mais importância à política doméstica, deixando um pouco escanteado, em segundo plano, a política exterior. Com isso, a voz brasileira em negociações internacionais diminuiu. Ainda ali no período Dilma, nosso comércio amargou os efeitos da crise nacional, porque a queda do crescimento econômico aqui no nosso país atingiu a capacidade de exportação, assim como atingiu também o orçamento para financiar projetos lá fora. Esse, portanto, foi um governo de maior contenção nas atividades relacionadas à política externa,
principalmente quando comparado ao governo, ao ativismo do governo Lula. Crise aqui dentro comendo solta, impeachment e chega Temer. Nossa, como é que eu simplifiquei aqueles anos malucos numa frase só? Ave Maria! Mas enfim, governo Temer bateu a nossa porta e parte das nossas instituições abriu. Então, Michel Temer assume pregando a ideia de pés no chão, voltando aos pilares originais da diplomacia brasileira, uma diplomacia universalista e sem influência de ideologias. Na prática, aquele governo procurou manter a política externa na linha histórica exercida pelo Itamaraty. Tentou divulgar uma imagem de estabilidade e avanços internos do Brasil lá no exterior. Especialmente ele tentou divulgar isso com a defesa de várias reformas. A gente lembra a defesa da reforma trabalhista, do ensino médio, da Previdência e com a proposta do teto de gastos. Mas mesmo tentando mostrar essa estabilidade do Brasil, não colou, não teve jeito. A nossa presença no cenário internacional se enfraqueceu. Foi um governo tampão, pós-impeachment, e um país só negocia com o outro sabendo exatamente onde é que está pisando, tendo a garantia que um acordo, por exemplo, não vai ser interrompido por conta de uma crise interna do parceiro. Sendo o governo Temer, portanto, de curto período, de transição, o interesse no Brasil diminuiu. E as expectativas estavam todas voltadas para 2018, quando um novo presidente seria eleito pelo povo e tudo deveria voltar à normalidade. Aliás, você já viu, né, que governos chegaram, governos foram embora, cada um teve suas políticas ali no âmbito internacional, mas existem algumas linhas que nunca podem ser cruzadas. Existem valores que são inquestionáveis, né? O respeito aos direitos humanos, por exemplo, é algo inquestionável na agenda internacional. O que significa direitos humanos? Parece ser bobo a gente falar sobre isso, mas muitas pessoas falam sem saber. Direitos humanos é uma agenda completamente liberal, inclusive. É uma agenda que visa colocar o indivíduo como centro da sociedade. E o indivíduo não pode sofrer violações do Estado, do governo. Ou seja, toda a ação que tem um polo, uma violação legal contra o indivíduo, é uma violação de direitos humanos, onde você tenha num polo o Estado e no outro polo o indivíduo. É todo o direito que o indivíduo tem de se defender da fúria do Estado, seja ela fiscal, seja ela violenta, seja ela de qualquer forma, isso se chama direitos humanos. Ou seja, direitos humanos é um direito intrínseco e o mais importante, porque você não pode ter o indivíduo fragilizado diante de uma postura arbitrária do Estado, ou seja, violência policial, violência de governos que não dialogam com o Estado de Direito e com a Constituição, ou seja, as leis elas existem para colocar limites no Estado, para que ele não invada a esfera do cidadão. E quando ele invade a esfera do cidadão, é sempre uma violação de direitos humanos. Então, nós aprendemos isso a duras penas após a Segunda Guerra Mundial, onde nós vimos as violações brutais de direitos humanos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, especialmente pela Alemanha nazista e pela Itália fascista. Agora, nós também vimos isso em outros períodos da história, como na antiga ex-Iugoslávia, como a devastação de direitos humanos que ocorreu na Bósnia, em Srebrenica, durante o governo de Slobodan Milošević. Ali ocorreu um genocídio e ele foi julgado, né, e condenado internacionalmente pelos seus crimes, assim como vários outros líderes sérvios. Então, o que a gente tem que entender é que posições como direitos humanos, meio ambiente, respeito às minorias, respeito à independência dos estados, respeito à soberania dos estados, são valores internacionais importantíssimos. E a democracia, claro, como o farol que ilumina todas essas nações, porque simplesmente pela democracia, esse é um instrumento pelo qual
nós conseguimos evitar violações de direitos humanos. Então, na verdade, com um bom Estado de Direito, uma boa Constituição, instituições fortes e uma democracia viva, nós conseguimos evitar violações de direitos humanos, protegendo os cidadãos ao redor do mundo. Eu acho que esses são valores inquestionáveis que qualquer diplomacia precisa levar adiante e defender. Não importa se este governo é de direita, se este governo é de esquerda, estas são premissas básicas que fazem parte da sociedade brasileira, estão inscritas na nossa Constituição e que devem nos guiar como país, como nação soberana que somos, nas nossas relações internacionais. Então, o Brasil deve sempre se orientar por isso. E se nós tivermos uma chancelaria e um presidente que vá contra isso, ele está violando os nossos princípios constitucionais e a orientação da política externa de um país democrático como o Brasil. Nossa relação, ela não era uma relação institucional com os Estados Unidos, com a União Europeia, com democracias consolidadas. Não, a relação de Bolsonaro era pessoal com seus amigos autocratas. E uma política externa não pode ser feita e desenhada dessa forma. Dito isso, 2018. Chegamos a 2018, a bomba relógio Bolsonaro que ultrapassou todas as linhas. Um país como o nosso, com a nossa história, até então respeitadíssimo, perdeu grande parte do prestígio no mundo durante os 4 anos do mandato desse presidente que queria que tudo girasse em torno dele. Nós tivemos a centralização da decisão em torno do Planalto, não só dele. E eu digo Planalto porque as decisões elas eram tomadas com base no que o Bolsonaro queria, com base no que os filhos dele queriam e o que queriam os assessores mais próximos. Bolsonaro se distanciou da comunidade internacional pelos posicionamentos quanto ao meio ambiente e aos direitos humanos, sem falar no grave atentado à democracia que a gente viu depois se desenrolar. Também cortou parceria com uma importante parceira comercial, a China, com o mundo árabe, se aproximou de países isolados por serem autoritários, como a Hungria, a Polônia, a Rússia, onde inclusive visitou uma semana antes da invasão da Ucrânia. Não era mais o Brasil se alinhando a parceiros comerciais e históricos, mas Bolsonaro buscando seus próprios aliados. Por exemplo, o esgarçamento da situação do Brasil, ela vai muito mais fora do sentido institucional e ela ocorreu por motivos pessoais. Bolsonaro nunca foi um presidente pró-Estados Unidos, como se acreditava no começo do governo. Ele era um governo pró-autocracia, ou seja, ele era um governo pró-Donald Trump, porque Donald Trump era o seu amigo autocrata nos Estados Unidos. Quando Donald Trump perde a eleição, ele muda o eixo da política externa brasileira dos Estados Unidos para a Rússia, ou seja, um giro de 180 graus na nossa política externa e passa a ter uma relação muito próxima com Vladimir Putin, o que não faz o menor sentido em termos políticos internacionais. Porém, ele simplesmente trocou a amizade que ele tinha com o autocrata de plantão nos Estados Unidos que perdeu as eleições e ele buscou um outro autocrata para chamar de seu em Moscou. Então, foi isso que aconteceu. Então, nós percebemos que a política externa brasileira ela não tinha um parâmetro institucional definido, ela não agia por intermédio de valores, ela não prezava pelo respeito à democracia, a ações importantes. Ela simplesmente se direcionava para onde Bolsonaro acreditava que poderia ter mais apoio dos seus amigos autocratas. Então, ele passou na Hungria, visitando Viktor Orbán, na mesma viagem que ele fez a Moscou, que a nossa relação ela não era uma relação institucional com os Estados Unidos, com a União Europeia, com democracias consolidadas. Não, a relação de Bolsonaro era pessoal com seus amigos autocratas. E uma política externa não pode ser feita e desenhada dessa forma. E agora que a gente já sabe de tudo isso, a pergunta: o que resta das nossas relações exteriores pós-Bolsonaro? O que a gente deve esperar de Lula? Qual o perfil da nova chancelaria?
Nós temos uma chancelaria que retorna com Mauro Vieira aos padrões que nós conhecemos tradicionais da Casa de Rio Branco, do Itamaraty, ou seja, é uma política externa profissional, uma política externa que não seguia por ideologia, que era o que nós víamos no governo Bolsonaro, ou por preferências do governante, mas uma chancelaria que seguia por valores, né? E esses valores eles precisam ser defendidos em todos os lugares do mundo. Então foi muito importante, por exemplo, que o presidente Lula, em reunião com Olaf Scholz, chanceler alemão, em Brasília, tenha dito que existia ali uma violação em relação à Ucrânia. Então, isso é algo que a comunidade internacional está defendendo, está inscrito naquilo que o Brasil defende na sua Constituição também, e nós não podemos tergiversar sobre esses assuntos que são importantes, como direitos humanos, como soberania internacional, né, como a autodeterminação dos povos, a solução pacífica de controvérsias. Então, estes são valores que o Brasil havia perdido no governo Bolsonaro e que, em certa medida, estão sendo retomados aos poucos pelo novo chanceler Mauro Vieira. A gente vê dentro do Mauro Vieira esta já experiência em lidar com isso, porque ele já ocupou o cargo de chanceler. Então, ele é alguém experiente, que conhece as relações internacionais, alguém que conhece tecnicamente como funciona o Itamaraty, e trazendo como secretária-geral uma mulher para o comando da burocracia interna do Itamaraty, ele também traz um sinal de avanço dessa instituição sem perder os seus valores basilares. Então, eu acredito que isso é fundamental para nós seguirmos neste caminho e que a chancelaria brasileira está realmente reencontrando a sua trilha natural. Os americanos, por exemplo, já tiveram embaixadoras no Brasil, como durante o governo Clinton, a embaixadora Donna Reineck aqui no Brasil. Agora existe uma nova embaixadora que acabou de chegar, e o Brasil, pela primeira vez, vai ter uma embaixadora, vai ter uma mulher no comando da chancelaria em Washington. Então, eu acredito que a nossa chancelaria volta às suas posições tradicionais e trazendo também um toque de modernidade, de estar adequado aos tempos, aos novos tempos, porque, afinal de contas, nós já temos um sem número de embaixadoras extremamente qualificadas que têm qualificação de sobra para assumir o comando de qualquer embaixada, inclusive a chancelaria brasileira em um futuro próximo, se essa for a escolha do presidente Lula ou de outro presidente no futuro. Acredito que Mauro Vieira devolve a normalidade ao Itamaraty, devolve a tradição e devolve o costume da chancelaria brasileira, sempre tão elogiada no exterior, de volta reposicionando o Brasil para os nossos temas importantes, temas constitucionais, um profissionalismo da nossa democracia, deixando as preferências pessoais do mandatário, que é o que acontecia com Bolsonaro, de lado. Ou seja, hoje quem fala mais do que o presidente Lula é o Brasil. E no passado recente, quem falava não era o Brasil, era Bolsonaro. O profissionalismo da chancelaria brasileira, ela é reconhecida no mundo inteiro. Então, eu acredito que Bolsonaro foi um hiato que nós vivemos durante um período, durante 4 anos, e que a retomada agora será algo fundamental para o Brasil se reencontrar como nação, especialmente também na arena internacional, especialmente sob o comando de um chanceler que conhece muito bem a casa, conhece muito bem o comando da instituição, e agora nós vamos ter reposicionamentos. E essa chegada do Brasil, trazendo essa agenda ambiental, Marina Silva, que é uma figura internacional
de grande respeitabilidade internacional, de grande relevância dentro das relações internacionais, também ajuda fundamentalmente nessa reconstrução de imagem do Brasil. Então, eu acho que o Brasil voltou, né, como se falou em muitos fóruns internacionais, Brasil is back, né, o Brasil está de volta às grandes negociações, às grandes agendas multilaterais, ao seu protagonismo. Então, eu não acredito que o Brasil tenha perdido nada com os 4 anos de Bolsonaro. Vão ser enxergados como os 4 anos de um governo que não deu certo, que primeiro governo após a redemocratização que não foi reeleito, né? E que o Brasil volta à sua normalidade internacional. Agora é bola para frente, que a gente tem muito que reconstruir interna e externamente. E, poxa, muito obrigada aqui pela sua companhia. A gente se vê de novo, eu volto, eu sempre volto.